a Deus. O primeiro texto que nós vamos ler, e a partir daí eu vou falar algumas coisas para vocês, está em Romanos, capítulo 13, versículo 8. Vamos ver se sai no telão. Saiu. Romanos, capítulo 13, versículo 8. E nós vamos ler até o versículo 11. Romanos, capítulo 13, versículo 8 diz assim: A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com o efeito do amor em vossas vidas, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Eu vou repetir esse versículo. E digo isto conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Glórias a Deus. A carta de Romanos, ela foi escrita aproximadamente entre os anos 55 e 59 depois de Cristo. Foi mais ou menos aí na década de 50 depois de Cristo. Foi quando Paulo escreve essa carta aos irmãos de Roma. E no texto que nós lemos, e no final do texto, ele fala: olha, já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação agora está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Isso Paulo disse na década de 50 depois de Cristo, entre o ano 55 e 59. Já se passou muito tempo, né, irmãos? Se já naquela época, naquele ano, naquela década, ele dizia que a salvação estava perto, muito mais próximo de que quando ele aceitou a fé. Imagina agora, irmãos, no ano de 2020. Muitos irmãos aqui reconheceram a fé em Jesus há muito tempo, né? O Arley, a Cleuzinha, o Valmir, o Marcão, o Valdir, que são, acho que os mais antigos assim na fé aqui, né? Tem aí seus 25 anos, 30, 35, 40 anos. Ô, Jonathan, não denuncia a minha idade não, né? Tem mais ou menos isso, né? Uns 30 aí. Olha só. Se quando você aceitou a fé,
já estava próximo a nossa salvação, ou o arrebatamento, ou a vinda de Jesus. Imagine agora. Imagine agora. Eu quero que você pense nisso. E a exortação de Paulo, o chamado de Paulo, a convocação de Paulo é que nesse tempo agora, que a nossa salvação está mais próximo de quando aceitamos a fé, que nesse tempo agora, venhamos nos despertar de um sono. Venhamos nos despertar de um sono. E me parece, numa visão geral do Novo Testamento, que esse estado espiritual, agora digo espiritual, esse estado espiritual de uma sonolência, de um sono, de um adormecer espiritualmente, esse estado espiritual de sono, de dormir, me parece que é algo que faz parte do tempo que nós chamamos de últimos dias na Bíblia. Então, um exemplo que eu vou te dar é da parábola das 10 virgens. Jesus falou esta parábola fazendo menção de todo um contexto do que aconteceria nos últimos dias, a parábola das 10 virgens, ou das 10 noivas. Então eram 10 noivas que estavam esperando o noivo. 5 delas, Jesus disse que eram noivas prudentes, porque carregavam consigo as suas lamparinas e uma porção de azeite reserva para as suas lamparinas, para que caso corresse o risco do noivo demorar, elas teriam uma recarga em suas lamparinas para estender aquele tempo de espera. Então não ficariam no escuro, no apagão. E outras 5 virgens ou noivas foi identificada como insensatas, imprudentes, que eram as noivas que tinham apenas o azeite que estavam em suas lamparinas, estavam sem reserva alguma, correndo o risco de, se o noivo demorar, elas ficarem no escuro, no apagão, sem a recarga de azeite para suas lamparinas. E aconteceu que o noivo demorou. E demorou pelo jeito muito, porque foi chegando a noite, e as 10 virgens, ou seja, tanto as prudentes como as imprudentes, todas elas dormiram. Todas elas dormiram, não aguentaram o peso da noite, não aguentaram o peso da escuridão, não aguentaram o peso do cansaço da espera do noivo. Então, tanto as prudentes como as imprudentes, as 10 noivas, todas elas dormiram. Todas elas caíram no sono, adormeceram. Eu imagino essa cena mais ou menos assim, né? Como esse estado de sonolência ou de cair no sono à espera de alguma coisa, de algo, de alguém, enfim. Eu imagino aquele estado de quando você trabalha o dia inteiro, sabe? Você chega à noite, senta no sofá, com a TV ligada, os filhos brincando,
ou quebrando o pau, né? Brigando. Quem tem mais de um filho, né? Tem essa complicaçãozinha, né? Brigando. Ou o vizinho ouvindo som lá nas alturas e você cansado. Fica lá com o controle, né? Pá, 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 pá. Ou fica perdendo lá 1 hora na Netflix tentando achar um filme, né? E você está cansado. E sem você perceber, você apaga ali no sofá. Você quer abrir o olho assim, mas sem você perceber, você apagou. Tem aqueles momentos que você está apagado no sofá, que você até ouve o que está acontecendo em volta, não é? Você ouve o zum, 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 ou o barulho da rua, você ouve um pouco da televisão, ouve a briga ou a brincadeira dos filhos, e você, até um certo ponto daquela sonolência, você está percebendo o que está acontecendo em volta. Mas chega uma hora que se apaga ali. Você vai para outra dimensão. Você apaga ali. Para você que apagou, foi 5 minutos. Mas para quem estava acordado, te vendo lá no sofá dormindo, foi horas. Aí quando já chega bem tarde, né? A pessoa vai lá no sofá e que te cutuca. Ô fulano, acorda, vamos para a cama dormir. É assim ou não é? Para você ficou 5 minutinhos ali. Para quem estava te vendo foram horas. Porque você não resistiu o peso da noite, né? O peso do cansaço. Bem provável que nessa parábola, é mais ou menos isso, elas estavam ali esperando o noivo, foi vindo aquele sono, até certo ponto elas sabiam o que estava acontecendo em volta, mas apagaram, às 10 apagaram. Até que no meio da noite, ouve a voz, o noivo está chegando. Ouve o anúncio, o noivo está chegando, o noivo está chegando. E é igual você dormindo no sofá, você está ali ouvindo uma voz lá no fundo. Acorda, né? Acorda. E o noivo está chegando, o noivo está chegando. E elas, aquela vozinha ali, meu Deus, eu dormi? Nem percebi. E se despertam, ouvindo o anúncio de que o noivo está chegando e de que elas precisam ir ao encontro do noivo. Como o noivo demorou, 5, as prudentes, tinham azeite de reserva para recarregar as lamparinas e se encontrarem com o noivo. 5 eram imprudentes, estavam só com azeite das próprias lamparinas, sem reserva alguma. Essas não tiveram como recarregar as lamparinas para ir ao encontro do noivo. As imprudentes, sem o azeite de reserva, chegaram nas prudentes, nas noivas prudentes, com azeite de reserva, e disseram: olha, nos empresta um pouco do seu óleo, para recarregarmos a nossa lamparina e todas nós se encontrar com o noivo. E as prudentes disseram: não dá, não dá, porque se eu der uma porção do meu azeite para você, vai faltar para mim e vai faltar para você. E nenhuma de nós vai ver e vai se encontrar com o noivo. Não foi possível essa troca. Irmãos, esse fato de não ser possível das noivas prudentes entregar uma porção de azeite às noivas imprudentes, muito se assemelha a um texto que está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 11. Vou tentar pôr para os irmãos aqui. Apocalipse, capítulo
22, versículo 11. Essa situação se assemelha muito com esse texto, que diz assim: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é justo, seja justo ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Em resumo, quem está se limpando, continue se limpando. Quem está se sujando, continue se sujando. Esse texto é nítido agora nessa pandemia. Sempre foi, né? Se você parar um pouquinho para pensar. Mas agora nessa pandemia, esse texto é nítido. É nítido. Porque existem aqueles que, ainda que sonolentos, têm um amor de Deus em seus corações. E estão nessa pandemia se mobilizando para fazer o bem. Existe uma corrente de boas ações para ajudar quem está precisando nessa pandemia, não tem? Você vê inúmeras ações de pessoas que não têm ligação com o governo, de pessoas que não têm ligação até com nenhum tipo de instituição religiosa ou coisa do tipo, mas que por si própria, ao se sensibilizar, ao ver o outro passando por qualquer problema, dentro daquilo que é possível, faz algo para ajudar, para amenizar de alguma forma aquela situação. Então, quem é limpo, continua se limpando. Existem essas pessoas e nós vemos isso acontecer perto de nós e em vários lugares. E existem aqueles também que nessa pandemia, um exemplo, com o coração tomado de ganância, com o coração tomado de corrupção e de sentimentos semelhantes a esses, que se aproveitam da fragilidade das pessoas em meio a essa pandemia, para intensificar as suas más ações. Então é gente dando golpe no outro, não é? É gente que não precisa, se inscreve lá no auxílio e recebe o auxílio sem precisar. Nós não vimos isso no jornal? É gente que mora em outro país, é brasileiro, mora lá na China e está recebendo auxílio aqui. Ou seja, quem está aqui mesmo no fogo cruzado, não está recebendo. Então você vê que as pessoas, quem é sujo, está continuando se sujando. Quem tem o azeite, a reserva do azeite, se acabar, tem azeite para colocar de novo na lamparina. Quem não tem o azeite, a reserva do azeite, vai ficar sem ter como continuar acesa a sua lamparina. Quem é limpo, continua se limpando em todo o tempo, em todo o momento. Quem é sujo, continua se sujando a todo tempo, a todo momento, a cada oportunidade. As pessoas não percebem, mas nós cumprimos em nós mesmos todas as palavras que estão na Bíblia. Sem que eu perceba, sem que você perceba, sem que as pessoas do mundo percebam, elas estão cumprindo na vida dela todas as palavras da Bíblia. Sejam as palavras de boas novas de Jesus Cristo ou a produção do juízo. Eu conversava hoje lá em casa com a pessoa que eu recebi lá em casa, e nós percebemos o seguinte:
No Antigo Testamento, é Deus mandando o juízo na terra, né? Então você vê lá Torre de Babel. Deus fala, espalha sobre a terra. Aí vai os abençoados lá da torre, quer construir uma torre para chegar no céu pelo seu próprio esforço. Aí vem Deus, confunde as línguas e obrigatoriamente se espalha, cada grupo da sua língua se espalha pela terra. Aí você vê Sodoma e Gomorra, cidade não muito agradável aos olhos de Deus. Deus fala, vou mandar fogo, vou destruir a cidade. Abraão ainda intercede, não, Senhor, se tiver tantos justos, livra lá a cidade, se tiver tantos justos naquela cidade. No fim, Abraão orou, e tinha quantos justos em Sodoma e Gomorra? Ló, parente de Abraão. Então Deus fala, eu vou tirar Ló de lá e destruo. Deus manda o juízo. Depois tem o dilúvio, Deus mandando o juízo. Então você vê que é sempre Deus mandando o juízo no Antigo Testamento. No Novo Testamento não. No Novo é você produzindo em você mesmo o juízo. Romanos capítulo 1 fala mais ou menos isso, que o homem desvirtuou, se destituiu da glória de Deus, preferiu amar a criatura do que o Criador, se inflamaram em suas próprias concupiscências e produzem em si mesmo o juízo. Você não percebe, as pessoas não percebem, mas nós cumprimos em nós mesmos as palavras da Bíblia, seja as palavras de boas novas de Jesus, ou as palavras de produção de juízo. As 10 virgens, o exemplo que eu estava dando, não resistiram o peso da noite. A noite chegou, a escuridão chegou, o cansaço bateu, e as 10 prudentes, as 5 prudentes e as 5 imprudentes, as 10, todas dormiram. Todas dormiram. Essa escuridão, irmãos, pode ilustrar no mundo espiritual um exemplo. Essa escuridão, a noite chegando, pode ilustrar a multiplicação da iniquidade. O peso das injustiças que há no mundo, as desigualdades que tornam seres semelhantes tão diferentes, distantes, separados um dos outros. Porque as injustiças que há no mundo é um peso que às vezes traz revolta. Pesa, revolta. Adormece os nossos sentidos. Anestesia os nossos sentidos. Cria em nós uma mistura às vezes de sentimentos, de vingança, de que a justiça pode ser feita pelas nossas próprias mãos. A ideia, traz em nós a ideia de que os fins podem justificar os meios, porque o peso da escuridão, da injustiça, do mal que há no mundo, faz os nossos sentidos às vezes adormecerem. Você liga lá o jornal, né, e vê aquele escarrilhar o trem de má notícia. Fulano matou ciclano, ciclano matou fulano, e maltrataram uma criança, maltrataram uma mulher, maltrataram um jovem, maltrataram um idoso, e roubaram não sei o que, e deram tiro nem sei o que, e você vai olhando aquilo e fala, meu Deus, que loucura é essa?
Pelo menos em mim, irmãos, eu não consigo assistir mais que 5 minutos um jornal desse, que é o Jornal da Record, um exemplo, né? Ali é só desgraça. Aí depois vem a novela de Jesus, né? Para dar uma acalmada. Eu começo a ficar olhando e falo, meu Deus, que é isso? Que nós estamos fazendo com nós mesmos? Nós que eu falo, o mundo, né? O que o mundo está fazendo consigo mesmo? Aí você fala, não, tem que morrer. Aí você começa a pensar assim mesmo, né? Tem que matar. Um ser humano desse não pode. E você fala, não, justifica sim. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos, né, sei lá o quê. Você começa a pensar um monte, aquela revolta, o meu coração vai a milhão. Aí eu já mudo de canal rapidinho, que não aguento. Todas as 10 virgens dormiram, irmãos. As que tinham azeite e as imprudentes que não tinham azeite. As prudentes que tinham azeite de reserva, as imprudentes que não tinham um azeite de reserva para suas lamparinas. Mas todas dormiram. Todas dormiram. Agora, a pergunta que eu comecei a me fazer: qual é a reserva de azeite que nos fará encontrar com o noivo e achá-lo em meio à escuridão da noite? Se a noite é uma ilustração do mundo jaz no maligno de suas injustiças, do peso dessas coisas ruins que acontecem no mundo, então eu me perguntei, qual é a reserva de azeite que nos fará encontrar com o noivo e achá-lo em meio a essa escuridão? E eu consegui encontrar uma resposta. Pode ser que você, ao pensar agora, você encontre outras respostas. Porque para essa pergunta não existe só uma resposta. Existem várias respostas. Mas ao que soou mais forte dentro de mim é que a reserva de azeite que nos fará encontrar com o noivo e achá-lo em meio à escuridão da noite, desse mundo que jaz no maligno, essa reserva de azeite é o amor. Essa reserva de azeite é o amor. Quem encontra o amor, ou quem ama, encontrou Deus, e conhece a Deus, e anda com Deus. Mesmo que não esteja ligado a religião alguma, a pessoa ama, ela anda com Deus. Ainda que não esteja ligado a religião alguma. Porque o amor encobre uma multidão de pecados. O amor encobre uma multidão de pecados. Quem está falando isso não sou eu. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, diz assim, e nós vamos ler juntos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Isso, apareceu lá no telão. E novamente, outro apóstolo fala sobre os fins dos tempos. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor um para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros um para com os outros, sem murmurações. Então olha só, o primeiro texto, de novo ele fala,
Está próximo o fim de todas as coisas. Paulo em Romanos falou: olha, a salvação agora está mais perto de que quando nós aceitamos a fé. E no contexto, Pedro, ele fala a mesma coisa que Paulo falou. Sobretudo, tende amor um com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Paulo falou um pouco diferente, nós lemos em Romanos, que tudo se resume numa coisa só. Se há algum outro mandamento, nessa palavra se resume: amar o próximo como a ti mesmo. Qual é a reserva de azeite que nos fará encontrar com o noivo, achar o noivo em meio a essa escuridão que nos faz adormecer muitas das vezes? É o amor. Porque o amor encobre uma multidão de pecados. E quem muito ama, muito é perdoado. Lá em Lucas, vamos ler, irmãos. Lucas, capítulo 7. Cadê o nosso Levitinho aqui com a violinha? Lucas capítulo 7, versículo 44. Diz assim: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei na tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas e enxugou com os cabelos da sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta mulher, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta mulher ungiu os meus pés com unguento. Olha Jesus dizendo: por isso te digo que os seus muitos pecados são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os seus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, dentro do coração: quem é este que até perdoa pecados? E disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus estava no meio dos religiosos, na casa dos religiosos. De repente entra a mulher na casa, começa a chorar, se cai aos pés de Jesus, chorando, enxugando os pés de Jesus com as lágrimas, chorando. E Jesus fala: olha, conhecendo o coração dos religiosos que estavam, quem é essa pecadora que entra de repente numa reunião só de homens? Já naquela época tinha uma certa separação de homens, mulheres. A mulher, para entrar num ciclo de homens, tinha que ter permissão para entrar, para falar alguma coisa. E de repente entra a mulher lá fazendo essa cena, chorando e enxugando os pés de Jesus, ungindo os pés de Jesus. E o povo lá começa a murmurar dentro de si: o que está acontecendo aqui? A mulher entra no meio aqui, atrapalha a nossa conversa. E o que a mulher está fazendo aqui? E Jesus, já sabendo a situação que estava ali, o clima que estava ali, ele fala: olha, vocês são religiosos, vocês são isso, são aquilo outro, mas dentre todos que estão nesta casa,
A única que está me tratando da forma que deveria me tratar é ela. Porque eles tratavam Jesus só naquela aparência, naquela casca, sabe? Vamos respeitar aí porque ele é um mestre da lei. Vamos respeitar aí porque ele é um mestre da lei. E não passava disso Jesus para eles, para Simão e para os outros que estavam ali. Mas para aquela mulher, Jesus era muito mais do que um mestre da lei. Era o Messias, o Cristo prometido no Antigo Testamento. Então ela se rendeu ali, encontrou em Jesus a possibilidade de perdão que naqueles religiosos não havia. E Jesus, conhecendo o coração dele, disse: olha, de todos que estão aqui, quem está me reconhecendo como tal, como Cristo, Filho de Deus, é essa mulher. Porque ela muito me amou e muito será perdoada. Perdoados estão os seus pecados, mulher. Aí que choca, né? Porque quem perdoa é só Deus, não é? E quando eles ouvem um mestre da lei falar: perdoados estão teus pecados, isso choca, eles começam a murmurar dentro deles: mas que atrevimento é desse homem que veio de Nazaré? Que atrevimento é desse homem falar que ela está perdoada? Que atrevimento é este? Aí Jesus piora mais a situação para eles, né? Fala: a tua fé te salvou. Quem muito ama, muito é perdoado. Naquele dia, irmãos, é isso que vai valer. É isso que vai fazer a diferença. Quando ele abriu o livro lá em cima, quando os mortos forem devolvidos do mar e todo mundo comparecer diante dele, o que vai valer é isso. Quando ele abriu o livro da vida e jogar no telão, pá! A vida do Jonatas, em que todos que nasceram no mundo vão estar vendo esse telão, ou ouvindo, né, a leitura do livro da sua vida, e vão ouvir, onde que não vai ter aonde se esconder, não vai ter aonde se esconder. Se você pudesse virar um contorcionista e virar uma bolinha ali, igual um tatu, você faria, mas não vai dar. Naquele dia, o que vai valer é isso. Você muito amou, muito lhe será perdoado. Ponto. Simples assim. Aí nós vamos ouvir de Jesus: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Hoje estão confundindo fé com positivismo. Aí eu vou acordar de manhã, vou repetir: hoje vai ser uma bênção. Hoje vai ser uma bênção. Hoje vai ser uma bênção. Está parecendo aquela do São Longuinho, né? Da 3 pulinhos. Tá quase isso. A fé. Não, vamos consagrar essa água aqui. Se você não tiver água, pode consagrar até a cachaça. Vamos orar aqui, consagrar e beber. Não tem nada a ver com isso. Fé não é positivismo. Não tem nada a ver com isso. Não é alto astral. Não, hoje vai ser bom. Hoje vai ser bom. Aí você entra no ônibus, hoje vai ser bom, hoje vai ser bom, hoje vai ser... Você vai dormindo dizendo isso. Não, meu Deus. Por que Jesus disse àquela mulher: a tua fé te salvou? Quem muito ama, muito é perdoado. Os seus pecados estão perdoados. Os religiosos: mas quem é esse para perdoar? Jesus fala: a tua fé te salvou. Quem muito ama, muito é perdoado. Qual é a reserva de azeite que
possivelmente, e isso que soou em mim, vai nos fazer encontrar com o noivo em meio ao peso da escuridão. É o amor. Porque no amor temos a certeza da salvação. Vamos ler em Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Isso, foi lá, no telão. É que eu estou testando, tá, irmãos? Então eu ponho aqui, eu dou uma olhadinha para ver se foi mesmo. Romanos capítulo 5, versículo 5. Diz assim: e a esperança que não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor, no amor de Deus, nós temos a certeza da salvação. Porque eu fico parando para pensar às vezes, eu falo, Deus, não tem como o ser humano ser salvo por si mesmo. Não tem. Se eu falar que eu não peco, eu acabei de pecar, porque eu estou mentindo. Não tem. Se às vezes eu meto o dedinho na quina do rack, eu não posso não falar um palavrão, mas minha mente já falou uns monte. Pode não sair da minha boca. Ué, eu estou sendo sincero. Fulano me deu uma fechada lá, ô glória, lá no carro, mas dentro de você já matou o cara. Você perdeu lá um dinheiro, você foi, como fala? Injustiçado num dinheiro, numa negociação, perdeu, sei lá, 10, 15 mil reais. Você não fala, mas dentro de você se fala, aqui se faz, aqui se paga, vocês vão ver. A conta vai chegar para vocês, mas você fala no tom de vingança, não é? Você pode não exteriorizar isso, porque você se segura ali, né? Fala, não, eu sirvo ao Senhor, não vou falar. Mas dentro de você já cometeu várias atrocidades. O que me faz ter certeza da minha salvação? Lógico que o que eu estou falando não isenta eu da minha responsabilidade de não matar, de não roubar, de não adulterar, né? Foi o que nós lemos em Romanos, né? Quem ama com efeito do amor não vai matar, não vai roubar, não vai cobiçar, não vai cumprir os mandamentos. Não estou isentando a responsabilidade de ninguém, mas o que nos traz a certeza da salvação é o amor de Deus. No Antigo Testamento falou um pouco diferente. Por que nós não somos consumidos? Porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. É por causa disso. No amor de Deus em nós temos a certeza da salvação, porque quando nós éramos inimigos de Deus, Cristo foi crucificado por nós, mesmo sendo inimigos de Deus. Fomos reconciliados, o mundo, inimigo de Deus, todos, foi reconciliado com Jesus na cruz. Quanto mais agora que o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador. Então Deus provou o amor de Deus por nós. Sendo nós inimigos, Ele morreu por nós na cruz. Então o que nos traz a certeza da salvação é este amor. O amor de Deus por nós. Estou terminando, irmãos. O amor é o vínculo da perfeição. É o que mais se aproxima da perfeição, é o amor. Colossenses capítulo 3, versículo 12 em diante. Vou colocar para os irmãos.
Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Ao versículo 14. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Se há algo que se aproxima da perfeição, é o amor. Se há algo que se aproxima da perfeição, é o amor. É o vínculo da perfeição. O amor não faz mal. Romanos, que nós lemos, 13:10. O amor não faz mal. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. O amor não faz mal. Eu vou falar o contrário agora. Vou te dar um exemplo de que a falta dele faz mal. O exemplo que eu vou dar, eu até falei com algumas pessoas no dia a dia que eu tenho oportunidade de conversar, eu já falei esse exemplo que eu vou dar para vocês. Não estou isentando ninguém da sua devida responsabilidade, mas eu quero que você veja por esse ângulo o que a ausência do amor pode produzir. Eu estava vendo um vídeo no YouTube, até compartilhei com alguns irmãos que eu tenho contato, de uma juíza dando várias sentenças para vários menores infratores no Rio de Janeiro. Então foram lá quase 1 hora lá e a juíza só dando a sentença, porque a meninada aprontou feio as coisas. E um deles me chamou muita atenção, porque foi assim, o rapaz tinha 17 anos naquela ocasião. E o que ele cometeu foi, ele matou o pai dele. Matou o pai dele. Mas as circunstâncias, e eu repito para você não pensar, né? O Jonas é de esquerda. Né? Que o menino tem que pagar o que fez. Tem que pagar. Lógico que tem, né? Para todo mal há uma consequência. E a lei diz qual é a consequência. Mas olha só, irmãos. O amor não faz mal, mas a falta dele faz muito mal. E é isso que eu quero que você entenda. Desde criança, esse rapaz viveu em um ambiente que ele cresceu vendo o pai dele chegar bêbado em casa, surrar a mãe dele e surrar ele. Eu acho que aqui ninguém nunca deve ter passado por isso. Ou se passou, não sei, né? Mas acho que a maioria não deve ter passado essa experiência. Desde criança. Então o cara tem lá a idade do Murilinho ali, 3, 4 anos. Desde criança. O pai chega bêbado, pega o salário, vai lá, gasta tudo na cachaça e chega em casa, não tem comida, não tem nada, e surra a mãe e surra o pai. Pois bem, agora não é mais uma criança, tem 17 anos. Já tem acesso a muitas coisas, né, ruins. O pai chegou, mais uma vez, bateu nele, bateu na mãe. Aquele dia o menino estava com a pá virada, ou já a gota d'água, né, que falam assim, né, o ditado, né, a gota d'água. Esperou o pai dormir, e o pai dormindo, ele meteu faca no pai, picotou. Matou o pai. O amor não faz mal, mas a ausência dele é muito prejudicial. Ele vai pagar pelo que fez? Vai. E a justiça não vai ser branda, eu acho que não, numa situação dessa, né? Mas o amor não faz mal, mas a ausência dele produz monstros. A ausência dele produz monstros.
Agora eu vou dar um exemplo mais ameno, tá, irmãos? E vou dar um exemplo meu. Porque eu falar de mim mesmo é mais fácil, né? Porque eu sei o que aconteceu. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, eu briguei com uma tia minha. Essa minha tia, desde que eu me conheço por gente, sempre me tratou como se fosse o filho dela. Quando ela dava uma roupa para o filho dela, ela dava a mesma roupa para mim. Pra você ter ideia do negócio. E fomos criados juntos ali, né? Só que eu era carne de pescoço, né? Era casca grossa mesmo. Aí com 10 anos, sei lá o que aconteceu, eu era já meio danado nessa época. Eu fiz uma arte lá e essa minha tia veio para dar uns tapas em mim. E ela deu uns tapas em mim, eu não gostei. Irmão, sem brincadeira, eu fiquei uns 6 meses sem falar com essa minha tia. Ela vinha com doce, vinha com bala, vinha com dinheiro, vinha com presente, vinha com tudo. Sem mentir, irmãos, se um dia ela vir aqui, eu deixo ela contar essa história para vocês. Sabe o que eu fazia? Eu virava as costas e ia para outro lugar onde ela não estava. Durante 6 meses eu vi minha tia chorando, me pedindo perdão. Chorando, me pedindo perdão. E eu na cara, não vou te perdoar porque você me bateu. Foi uns 6 meses assim. E ela ali no meu pé. E todos os agrados que ela fazia para o filho dela, ela fazia para mim também. Até que depois desses 6 meses, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Eu dei o braço a torcer e vi que eu era o cabeção da história mesmo. Aí eu abracei ela, eu chorei, falei, não tia, desculpa aí que não está certo, né? O que eu fiz, você estava certa, né? Mas você vê, da minha parte, foi um mal para ela, certo? Mas da parte dela foi amor para mim. O mal que eu estava fazendo para ela naquela situação, poderia, se ela permitisse, produzir algo muito ruim. Mas em contrapartida, a resposta que eu tive naquela situação foi uma resposta de amor. Foi difícil para ela? Eu acho que sim. Eu acho que foi difícil para ela. Mas a resposta que eu tive àquele mal foi uma resposta de amor. E repetindo o ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O que venceu naquela situação? O amor que ela tinha e ainda tem por mim, né? Embora a gente esteja muito longe hoje fisicamente, ela mora no interior e eu moro aqui em São Paulo. Então o amor não faz mal ao próximo, mas a ausência dele pode criar monstros, e sem que a gente perceba, porque qual o cenário das 10 virgens? Todas dormiram. As que tinham azeite de reserva, prudentes, e as que não tinham azeite de reserva, todas dormiram. Paulo, em Romanos, o primeiro texto, ele fala, olha, já é hora de despertarmos do sono, porque a salvação agora está mais perto do que quando nós aceitamos a fé. E se há algum mandamento, se há alguma coisa que nós temos que fazer, é este: quem ama, cumpre todos os mandamentos. Então, possivelmente, dentro do que eu entendo, pode ser que você entenda de outra forma e tenha outras respostas. Qual é a reserva de azeite que nos fará e vai nos permitir encontrar com um noivo em meio à escuridão? Essa reserva pode ser o amor, porque o amor não faz mal.
E para terminar de vez, irmãos, sem amor, nada tem proveito. Nada tem contentamento sem amor. Nós lemos esse texto milhares de vezes, meu Deus, já virou até música. Até o Renato Russo já fez uma música com o texto de 1 Coríntios, capítulo 13. Capítulo inteiro, 13, fala sobre o amor, né? Até o Renato Russo já fez música com esse texto. Mas 1 Coríntios capítulo 13, versículo 3, deixa eu pôr aqui para os irmãos, é o último versículo que a gente vai ler. Diz assim, 3. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Não tem proveito nenhum para mim, não tem contentamento nenhum para mim, se eu distribuir minhas riquezas para os pobres, e eu não tiver, os pobres vão se beneficiar, porque estão sendo beneficiados pela minha riqueza, mas se eu fizer isso sem amor, para mim, não tem aproveitamento nenhum, não tem contentamento nenhum. Eu posso entregar o meu corpo para ser queimado, e as pessoas, nossa, ele foi queimado por uma causa justa, ele foi um mártir de uma causa justa, lutou em favor da causa A, B ou C, e morreu por aquela causa. Mesmo assim, ele fazendo tudo isso, se não tiver amor, para ele, não teve aproveitamento nenhum, não teve contentamento nenhum. Um exemplo besta, mas palpável. Quando te pedem para te fazer uma coisa, e você faz aquela coisa, por mais que seja boa, mas sem você querer, é proveitoso para você? Não é, né? Pode ser proveitoso para quem você está atendendo naquela situação, mas para você não tem proveito nenhum, não tem aproveitamento nenhum, não tem contentamento nenhum. Então, sem amor, não tem proveito, aproveitamento ou contentamento. Em outras palavras, é mais ou menos o que o Glauber pregou semana passada. Você não aproveita o prazer ali da vida. É só um robozinho. Estou sendo queimado, estou doando, estou ajudando. É só cumprindo aquela tabela ali para alguém falar, que cara bom, que cara legal. Quem recebe o benefício, né, é bênção, aproveita, porque a pessoa está precisando, mas para você não tem proveito nenhum. Então, possivelmente, nesse estado de sono, que é o último estágio, antes do arrebatamento, ou antes de Jesus nos buscar, o último estágio é esse, de sono, que sem perceber, nós produzimos em nós o cumprimento de todas as palavras da Bíblia, sejam as boas novas de Jesus, glória a Deus, sejam a produção do juízo de nossos próprios atos. Possivelmente, nesse estado de sono, que Paulo e os outros apóstolos falam, desperta desse sono, possivelmente, o que vai iluminar a gente no meio dessa escuridão, e não fazer virar a chavinha nos últimos dias para o lado errado, é o amor. Por quê? Porque Deus é amor, e encarnou em Jesus, amor.